One Piece tem 25 anos de história, contendo mais de 1000 episódios, e está entrando em seu arco final. E uma das coisas que fazem os fãs serem apaixonados por essa obra são os mistérios. E nesse vídeo eu separei 20 mistérios de One Piece que ainda não foram revelados. Confere aí. Número 1. Shanks. Começamos pelo Shanks, o ruivo mais misterioso da obra. Muita gente diz que ele é um herói, mas outros dizem que ele pode ser o grande vilão da história. Mas de uma coisa, não tenha dúvida, ele é incrivelmente poderoso, já que ele é um dos 4 imperadores do mundo e possui o Haki do Conquistador, que é incrivelmente forte. Número 2. Sobre qual pirata o Shanks foi falar com os Goroseis? Esse grande acontecimento aconteceu no capítulo 907, onde o Ruivo foi falar com os Goroseis sobre um certo pirata. Até hoje não foi revelado qual pirata seria. Uns acham que seria o Barba Negra, outros dizem que seria o Luffy. Número 3. Quando o Tite fez a cicatriz no rosto do Shanks. Não é segredo pra ninguém que foi o Barba Negra que fez a única cicatriz que o Ruivo tem no rosto. Mas ainda não foi revelado quando e como isso aconteceu. Tudo ainda é um grande mistério. Número 4. Qual a relação do Barba Negra com o Rox de Shebeck? Barba Negra seria filho do pirata Rox? Número 5. Por que o Barba Negra nunca dorme? Por acaso o Barba Negra possui 3 almas? 3 almas que compartilham o mesmo corpo? Há muitas teorias sobre esse fato. Número 6. Quais são os poderes de Dragon? Dragon possui realmente uma Akuma no Mi, mas pelo fato dele usar só as tempestades de vento quando aparece, muitos acreditam que ele comeu a fruta do vento. Número 7. Qual o significado da determinação dos D? Aqueles que contêm a vontade dos D compartilham o mesmo traço em comum de sorrir diante da morte. Roger sorriu no momento de sua execução. Ace também sorriu antes de morrer nos braços de Luffy. Todos eles conseguiram o que queriam conquistar, de uma forma ou de outra. Então pode ser um sinal de que aqueles com D morrerá sem arrependimento ou medo da morte. Número 8. Quem é a mãe do Luffy? Número 9. Como o Zoro ganhou a cicatriz no olho esquerdo? Ao que parece, a suposição mais provável é que Mihawk tenha sido o responsável por essa lesão de Zoro. Mas parece que este é só mais um mistério pelo qual teremos que aguardar até o final de One Piece. 10. Qual a origem das Akumas no Mi? Muitos dizem que essas frutas foram criadas no século perdido. O Oda comentou em uma entrevista que futuramente um professor ou cientista iria explicar esse mistério. Agora é só esperar o Vegapunk aparecer nesse próximo arco para revelar esse mistério. E falando nisso, número 11. Quem é o Dr. Vegapunk? Vegapunk é citado há muito tempo. Com certeza ele vai aparecer nesse próximo arco em muito em breve. E com isso, muitos outros mistérios serão esclarecidos. Número 12. Qual foi o crime de Zunisha? O capítulo 1040 soltou uma grande bomba quando Momonosuke disse a Yamato que Zunisha era companheira de Joy Boy, finalmente esclarecendo um aspecto do qual é encoberto do enorme enigma. No entanto, ainda deixa a pergunta mais intrigante sobre sua história sem resposta. Qual crime ele cometeu? O crime de Zunisha permanece desconhecido. 13. O século perdido. O século perdido em si é o período de um século que ocorreu entre 800 a 900 anos antes da história de One Piece. Não há registros oficiais sobre essa época, e o próprio estudo dela é proibido. A única coisa que pode revelar o que aconteceu nesse passado são os poneglyphs. A descoberta dessa história é um dos maiores tabus do mundo de One Piece. 14. Quem é Insama? Insama é um personagem que apareceu recentemente em One Piece. No capítulo 908, ele aparece em cima de um trono em Marine Joyce. Os Goroseis demonstram respeito e se ajoelham perante ele, enquanto só é mostrado uma parte de seu rosto. O Chapéu de Palha Gigante. Embora o Chapéu de Palha fosse considerado um objeto com mero significado simbólico, o episódio 885 nos mostrou que talvez não fosse esse o caso. Há um chapéu de palha gigante em Marine Joy, porque é um tesouro nacional. De acordo com Doflamingo, uma vez revelado, esse tesouro é capaz de abalar o mundo em sua essência
e inaugurar uma era de caos. Logo após ele falar isso, uma figura misteriosa, agora identificada como In, foi mostrada olhando para o chapéu de palha gigante. 16. Onde está Scooper Gaban? Sua localização ainda é totalmente desconhecida. 17. Quem escreveu a Enciclopédia das Akumas no Mi? Nesse livro contém todas as informações sobre as frutas do diabo. 18. Qual o segredo que Ivankov sabe sobre Crocodile? Será que o Eiichi Shichibukai era uma mulher e teve seu corpo transformado em um homem? 19. Joy Boy. Em One Piece, Joy Boy foi uma figura de muita relevância no século perdido, que teve um papel bastante crucial na história da Ilha dos Homens Peixes, e deixou para trás um item de muito valor na última ilha da Grand Line. A primeira menção de Joy Boy aconteceu no Poneglyph, que foi lido pela Nico Robin. 20. O que é One Piece? Infelizmente, esse é um dos maiores mistérios de One Piece até hoje. Tudo o que sabemos, segundo as palavras de Tiro Oda, é que One Piece não é algo como uma jornada em si, sugerindo que o tesouro é uma recompensa física. Além disso, segundo Barba Branca, One Piece irá abalar o mundo quando acharem. 21. Qual o nome do reino antigo? O Grande Reino era um reino dito ser enorme, próspero e poderoso. Seu verdadeiro nome é um mistério, é algo muito importante para a história, já que o Gorosei ordenou que Clover fosse eliminado antes que ele pudesse dizer o seu nome. Então, esses foram alguns mistérios que ainda serão revelados até o final de One Piece. Muita coisa ainda precisa ser esclarecido até o final da obra. Comenta aqui embaixo sobre outros mistérios que faltaram ser relacionados nessa lista. Obrigado de coração por ver o vídeo até aqui. Confere esse vídeo que tá aparecendo aí do lado, aí na tela final, sobre o Barba Branca, que tá muito top. Nos vemos nesse próximo vídeo. Fui!